Na aula passada, a gente viu como criar uma máquina virtual de um jeito bem fácil e deixar tudo pronto para o seu MDT funcionar. Só que aí a gente também começou a instalar o Windows 7, mas esse processo foi interrompido no meio do caminho. E você sabia que isso pode ser uma das causas de você não estar conseguindo usar o MDT? É isso que a gente vai ver aqui. Como a gente começou a fazer a instalação do Windows 7 e ela não foi finalizada, isso é uma causa de dar problema no MDT. Vamos aqui em inspecionar o disco e apagar. Vamos criar um novo disco. E vamos adicionar na máquina. Conecta e inicia. Foi simplesmente isso, foi só a gente excluir o HD virtual, que a gente começou a fazer uma outra instalação, apagar tudo e criar um novo HD virgem do zero. E ele passa a funcionar normalmente. Tá vendo como eu te falei que o MDT ele é bem complicadinho? Ele tem problema, ele vê o erro, mas ele não te fala o que está acontecendo. Aí você tem que adivinhar ou assistir aqui a nossa aula. Trabalhando anos com ele, você vai pegar o jeito e sempre vai ter um detalhezinho que vai passar batido. Você vai tentar e testar até que uma hora funciona. Anota aí porque essa dica é muito importante. Outro erro que acontece, na hora de fazer a instalação do Windows 7, nessa versão do MDT, tem um problema muito conhecido. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu vou colocar a configuração padrão só para você ver o que acontece. E na hora que ele começar a instalação, presta atenção no que vai aparecer escrito aqui em cima. Formatando e particionando o disco UEFI. A gente não está fazendo a instalação de um disco UEFI, a gente está usando um disco BIOS. A gente quer que seja instalado no formato BIOS. Então isso aqui é claramente um erro e existe uma documentação Microsoft dizendo que esse problema acontece. Ele vai fazer a instalação até 100%. No final, ele vai dar um erro e você não vai ter ideia do que está acontecendo. E ele deu 8 erros e 3 avisos. Para resolver isso, você vai baixar esse arquivo aqui no site da Microsoft. Com o arquivo baixado aqui na área de trabalho, a gente vai executar. Ele vai extrair alguns arquivos, que são na verdade duas pastas. Essa pasta tem que ser colocada nesse diretório aqui, ó. Deployment Share, Tools, x64, x86. Substitui. Outra coisa que você tem que fazer é desmontar todas as ISOs que estiverem montadas no seu computador. Você vai lá no seu explorador de arquivo, vê se por acaso ela não está montada aqui, não tem nada montado. Vai na sua máquina virtual, desmonta também essa mídia, ejeta ela, tá vendo? Não deixa nenhuma daquelas mídias lá do Deployment Share montada, porque senão ela vai ficar no modo somente leitura e o processo não vai dar certo. E de que processo a gente está falando? Desse aqui, ó. Você vai lá no Deployment Share, abre ele, botão direito, Update. Na primeira vez nós usamos a primeira opção. Agora nesse caso a gente vai usar a segunda opção. Só ela garante que todas aquelas pastas vão ser transferidas para a nova ISO. Ele vai gerar de novo aquela ISO de boot. Você vem aqui, clica em avançar e você vai aguardar lá uns 10 ou 15 minutos. Realmente esse processo é bastante demorado. Mas faz isso que vai dar tudo certo. A gente está voltando para a nossa máquina virtual. Quando você cria o seu Deployment Share e você faz toda aquela instalação das aulas anteriores, o sistema cria uma ISO para você dar boot. Eu vou mostrar primeiro, de um jeito bem didático, onde ela é criada. Aqui no disco C, a gente colocou o nosso Deployment Share e tem uma pasta chamada boot. Se você olhar aqui dentro, tem duas ISOs criadas, ISO de boot. Essa Light Touch PS64 e essa
86. Isso aqui nada mais é que um disco de inicialização. Quando você colocar na máquina virtual, você vai ver inclusive que o seu Windows vai começar a ser instalado. Só que esse aqui não é qualquer Windows, é o Windows PE, que é o de pré-instalação. Vamos lá dar uma olhada e colocar na nossa máquina virtual. Você vem aqui nas configurações e escolhe o seu drive de DVD. Vamos procurar aquela imagem. E aqui é o erro que muita gente se atrapalha. Existem duas imagens. Você pensa que quando você for instalar um sistema 64 bits, é óbvio que você vai colocar a imagem 64. Não, não é bem assim. Muita atenção. Isso aqui você vai usar quando você for instalar um sistema na firmware UEFI ou UEFI. Eu vou fazer aqui uma demonstração para você, lembrando que a gente criou lá nas primeiras aulas uma firmware do tipo BIOS, mas eu vou colocar a ISO errada de propósito. Vamos inicializar? E vamos ver o que acontece aqui. Olha, ele começou a dar boot, como se fosse uma nova instalação de Windows, e ela não sai dessa tela. Ou não sai dessa tela, ou vai começar a reiniciar sem parar, ou ele não vai continuar a instalação. Agora, se a gente usar a ISO certa para o nosso computador, a instalação segue normalmente. Nessa aula você aprendeu como resolver alguns erros mais comuns do MDT. Até a próxima, tchau!